perguntar, tá? Essas questões que acontecem em algumas igrejas, não sei quais são, tudo, aqueles detalhes de pessoas que aparecem supostamente possuídas no altar, Sim. possessões demoníacas, Sim. né? Se eu estiver falando alguma coisa, você me corrige, tá? Você pesquisou direitinho. Tô tentando. Esse é o termo. Eu sou um estudioso do negócio. Cara, me fala assim, de verdade, do fundo do seu coração, você acredita nessas manifestações? Piamente, acredito. Sim. Mas também te digo que existem muitas coisas, cai no que você disse, que se tornaram culturais. Porque eu fico olhando, bem, cara, o negócio acontece veja dentro bem. da igreja, sabe? A pessoa Sim. fica esperando, olha, existe muita enfermidade mental. É, cara. Eu gosto de chamar de condicionamento. Uhum. Uma vez eu fui numa igreja cristã, o cara botou a mão na cabeça do cara, tô sentindo que tem um espírito ruim na sua vida, que fizeram uma obra de macumbaria, de magia negra contra você, e você engoliu não sei o quê. Eu já tava passando mal, falei, o demônio não tá nem não, tá nem mim. Você tá e falando você vai que vomitar isso. se você der E uma você vai tonteira tirar ali, isso. né? Vê aí, a mulher vomitou um, aí o outro viu ela vomitando, vomitou também. Cara, isso Você não tá é falando do demônio. placebo. A gente chegou Sabe? lá. Eu vou te contar a história lá. Isso, aí já, Então, assim, ótimo. existe. Deixa eu te contar uma experiência. Morei Sim. na França no ano de 97. E aí eu quero ir até mais além. O perigo de onde o diabo fez a casa. Perfeito. Porque, principalmente na década de 80, nós tivemos grandes cultos, celebrações, muito voltado à área de libertação. E eu presenciei, e são situações muito nítidas, muito claras. Quando você está ali, você sabe que realmente é. Pessoas endemoniadas, possessas. A gente tem a opressão, a gente tem a possessão e a gente tem o engano. A possessão é quando realmente o espírito vem e se apossa do seu psique, da sua razão. A pessoa, cara, não sabe o que aconteceu. Isso se dá tanto no campo da possessão demoníaca quanto da manifestação espiritual por parte do batismo do Espírito Santo. Então você vê isso nas igrejas neopentecostais. Aí, eu viajei para a França e eu estava acostumado me deparar com situações demoníacas aqui, dentro dessa esfera cultural, do cara que contorce, que ginga e que fala com a voz grossa, Isso. essa coisa. Quando eu chego, eu me deparo, e tem um caso muito engraçado, eu fui para uma casa que havia muita opressão, muita possessão, e nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Sim. E um processo de libertação foi se estabelecendo naquele lugar. Um dia, nós acordamos pela manhã. Naquela casa, era um francês casado com uma brasileira. O nome dele era Tonton Jacques. O cara era um francês louro, careca, alto, 2 metros de altura, uns 200 quilos. O cara era uma montanha, era um armário, cara. Sim. E de repente a mulher dele gritou, pelo amor de Deus, socorre, socorre, Tonton tá morrendo, Tonton tá morrendo. Quando nós entramos no quarto, Diego, eu te falo isso aqui, cara. Pela vida dos meus filhos. Sim. Eu olhei na cama, o bicho tava levitando, cara. Levitando. Levitando. Ele não tinha contato com a cama. Literalmente, assim. Literalmente, isso foi presenciado por mim e por 2 outras pessoas aqui de Sete Lagoas, uma inclusive muito conhecida, né? Não vou citar nome por uma questão de ética. Meu dinheiro também tá possuído. Tá levitando, né? Tá indo embora sozinho. Só que ele é mais leve, ele não voa. fica só assim planando. Cara, e nós oramos. Cara, a conexão do mundo espiritual é Sim. muito fantástica. Eu tenho um casal de conselheiros espirituais que é o Milton Péteres e a Ana Péteres. Hoje eles moram em Portugal. Legal. O Milton estava em Sete Lagoas, tinha um cara, amigo dele na Bélgica, e o cara da Bélgica liga pro Milton, olha o que é o negócio. Milton, eu sonhei com 3 jovens que estavam morando na França. O cara nunca tinha me visto, velho. E eles estavam passando problemas de manifestações espirituais. Sim. Diga a eles para repreender o espírito de Diana, que é a deusa dos Efésios. Sim. Aí o Milton consegue o nosso telefone, cara, simultâneo, nos liga e nos fala, olha, existe aí um espírito assim, assim, assado, ele não atua no corpo, ele atua na mente, ele gera esse e esse resultado. E nós fizemos aquele trabalho de libertação sobre a vida daquela pessoa. O cara voltou e tal. Ele virou para mim e falou, teve um japonês que teve aqui em casa, ele fez um trabalho aqui. E aí nós fomos notar, era tipo um chateauzinho, uma casa padrão estilo castelo, todas as portas davam, todos os cômodos tinham portas, janelas, vitrais que não eram janelas, eram portas, como aqui fosse, né? Sim. Essa porta. Todas abriam e davam para o pátio da casa.
Eram 2 espelhos, o trabalho, a magia que foi feita, eram 2 espelhos colados verso de um com verso de outro. Entre a cola haviam nomes escritos que eram colados entre os espelhos. Esses espelhos eram amarrados com pequenos cipós finos e colocados em cada porta daquela casa. Sim. Como se aqueles espelhos refletissem o mal que vinha de fora. E aí aconteceu uma coisa muito bacana, que quando a gente testemunhou e tivemos conhecimento daquilo, a gente saiu cômodo por cômodo, quebrando os espelhos. No processo mesmo, um trabalho de libertação. Sim. E fomos quebrando, aquela casa imensa, a gente caminhando, e você andava, cara, você sentia a atmosfera espiritual, cabelinho arrepiando, aquele negócio. Aquele clima pesado, pesado, né? E tal. E os franceses têm 2 tipos de banheiro. Apesar de não usar praticamente nenhum deles, que é o toalete e o saloban. O toalete é onde você lava ali a sua mão, e o saloban, coisa que francês faz, mas nunca entra, era o salão de banho, onde tinha uma banheira. Okay. Tanto que não usava, que aquilo estava interditado. E como é que isso estava interditado? Aquela porta que daria acesso, na realidade tinha um balcão que estava fechando aquela porta. Ué, mas... Você tinha acesso por uma das portas, mas pelo toalete... Pensa a situação do lugar. Você Isso, vendo uma porta realiza. que ninguém abre. Que ninguém abre. Oh. Trancada por um balcão. E atrás uma banheira. Assim, Tá louco. eu entre a banheira, o balcão e a porta. Quase um filme de E como né? todas as portas tinham um espelho, eu falei, nessa também tem. E aí, Diego, quando eu fui olhar atrás do balcão, Nossa. o espelho tinha escorregado, de forma que ele ficou voltado para cima. E à medida que eu projetei a minha cabeça para dentro do balcão, eu vi a minha imagem refletida no espelho. Irmão, eu não sabia que o diabo era tão feio. Quando eu vi aquilo, eu falei, sangue de Jesus tem poder, dei uns 2 passos para trás, caí dentro da banheira, aquele barulhão, pró e tal. Aí o pessoal, André, eu falei, não, tá tranquilo. Eu falei, o diabo riu. Porque na realidade foi uma cena muito engraçada dentro daquele processo. Eu vi aquilo, eu presenciei aquilo. Então as manifestações demoníacas, elas são reais. Sim. Agora, nem todas. Entendo. E... Não quero tomar muito tempo. Não, claro que Participei não. de um evento agora, em Belo Horizonte, de avivamento. Chamava The Second Wave, a segunda onda, mais ou menos alguma coisa assim. não fala de onda não, pelo amor de Deus. Vermelha, amarela. Não, essa era boa. Tá. Cara, cheguei lá, um movimento tal do céu, aquela coisa toda, e o trem acontecendo, e muita gente cantando, e palavras poderosas e tal, e eu no meu ceticismo. A gente também tem um lado da gente crítico, Claro. cético. E Até aí, porque precisa, né? Você precisa questionar. Entrou numa coisa que o Marco falou, eu tava ali, falei, aquele cara caiu ali, mas na alma, aquilo Você já ele viu viu o outro cair. Você já viu a Magali Ah. possuída já? Você já viu o vídeo? Não? Depois você compartilha. Depois eu mostro. O vídeo é muito engraçado. Tinha uma moça, ela pegou, sabe aqueles cabeção assim de... Que eles colocam, esse povo coloca nesses trenzinhos nas igrejas? Sim. Estão dançando na frente de uma loja entregando panfleto. Aqueles carretos Aí tem uma hora que ela né? para assim, segura a cabeça assim. Aí pega a cabeça e gira assim. Pra Pra quê? O povo assistindo teve um que não Eu riu. entendi a referência. Bom demais. Tipo isso. Mas aí, cara, estava acontecendo. E aí 3 adolescentes se ajoelharam. Tinha uma pastora americana que tinha vindo dos Estados Unidos trazer uma palavra, mulher de Deus, cara. E ela ajoelhou. Aí eu olhei para aquilo assim, eu falei, pô, pra quê? Só porque a mulher é americana e é pastora, ajoelhar com ela para orar? Mas eles estavam tão perto de mim, estavam até encostando na minha perna, eu olhei para a Patrícia e falei, eu de pé de joelho, vamos ajoelhar que eu vou orar também. Cara, eu ajoelhei, cara. Na hora que eu ajoelhei, ela me viu ajoelhar, ela botou a mão dela na minha... assim, eu ajoelhei assim, ela ajoelhada também, ela botou a mão no dorso das costas. Cara, quando ela encostou em mim, eu vou te falar, o que eu senti, cara? Foi como se uma peça de trocentas toneladas, algo assim, um poder e uma força sobrenatural veio sobre a minha vida, e eu caí assim, meio gordinho, mas todo torcido assim, e eu queria mexer, meu corpo não mexia. Caramba. Não mexia, eu não mexia. Se era 5 horas da tarde, eu fui levantar, era 9 horas da noite. Que isso? Experiência pessoal minha. Segunda coisa, eu sentia que o meu espírito estava conectado ao céu. Você sabe quando você recebe uma sobrecarga de Deus?
como se Deus estivesse me alimentando, cara. Como se toda a minha fé fosse sendo renovada, toda a minha força espiritual fosse sendo devolvida, toda a minha fraqueza espiritual fosse sendo tirada, sabe? Conectado. Pega seu celular, sem bateria, foi aquilo que eu senti no meu espírito. Entendi. Minha alma gritava, o âmago da minha alma, eu sentia que o André, o meu psique, né, mesmo que inaudível, internamente, por gemidos inexprimíveis, gritava, era o grito da minha alma. E a minha razão, a minha mente falava comigo assim: André, o seu celular está no seu bolso direito, e você está em cima dele, ele vai quebrar. E aí, cara, é aquela coisa. Por isso que eu falo que o homem é tripartido mesmo. Eu falei, pô, não consigo mexer, minha alma mandando um sinal de que o celular vai quebrar, e eu tendo essa experiência espiritual. Então elas são reais. Mas já vi muita gente cair. Ó, eu na hora que você falou caiu na banheira assim, meu filho, já podia enfeitar com flor e arranjar uma tampa no formato. Não era. Você tá, mas são experiências. Sim. Não façam delas doutrina. Um cara foi no hospital Mário Pena, há muito tempo atrás, passou terra. Isso é referência. E é muito importante. Eu gosto muito de contar essa história. Sim. E ele foi de leito em leito dos doentes terminais. E ele tinha uma oração poderosa em cura. E ele levou com ele um discípulo. Ele orou por todos os leitos daquele hospital. E aí, no outro final de semana, eles voltaram ao hospital. Não tinha mais ninguém no leito. Todos tinham morrido. O discípulo dele olhou para ele e disse: Pastor Terra, nós oramos para os caras tudo morreu. A primeira impressão que fica... Isso é um fracasso. O Pastor Terra botou a mão no ombro dele e falou: filho, saiba de uma única coisa. Toda vez que você orar, você vai ter uma resposta. Pode não ser a resposta que você quer. Isso é fé. Até porque você isso é quer, fé, né? isso é senhorio. Porque é charlatanismo achar que toda vez que você orar por um doente, vai ter uma coisa boa. vai ter uma cura. Porra, ninguém morria. Esse é que é o ponto.